Você por acaso mora de aluguel, conhece alguém que mora ou de repente você tem aí alguma casinha alugada, conhece alguém que tenha, esse vídeo é para você. Hoje eu vou comentar todos os detalhes, destrinchar cada um deles sobre a nova lei que entrou em vigor no Brasil sobre para quem mora de aluguel, a lei do inquilinato, essa nova lei que começou a valer agora em todo o território nacional em 2025. O que é vantajoso, o que é desvantajoso para você que é proprietário, para você que é inquilino. Eu vou trazer todos os detalhes nesse vídeo que está começando agora. Só se inscreve aqui no canal, ative as notificações, dá um like para você não perder nenhum conteúdo importantíssimo como esse. Olha só, as negociações de aluguel são impactadas por uma variedade de fatores, com a situação econômica desempenhando um papel crucial. Ou seja, por exemplo, saiu hoje o novo índice do IPCA, que é o Índice de Produtos ao Consumidor. Por exemplo, a inflação, que não para de subir aqui no Brasil e está batendo recorde dos recordes. E o que isso acontece? Com o aumento da inflação, tudo fica mais caro, inclusive também o aluguel. Então, a economia em crise, geralmente do aluguel, ou seja, é uma série de fatores que interferem muito aí, principalmente no valor do aluguel que você vai pagar e até mesmo na oferta de casas, porque muitas vezes, por exemplo, só para te ilustrar agora para você, uma outra taxa que está muito cara aqui no Brasil, muito alta, é a taxa Selic, que é aquela que regula os juros, ou seja, os juros muito alto diminui aí o financiamento de imóveis. Então, menos pessoas comprando seus imóveis próprios, são mais pessoas alugando os imóveis. E quanto maior a procura, mais o preço sobe. Então, quanto maior o preço do aluguel, ele vai interferir na inflação, que também sobe. E quanto mais sobe a inflação, também sobe o preço do aluguel. Por isso, gente, que é muito importante a gente saber votar direitinho, porque às vezes uma política pública, às vezes uma falha, um erro, um entendimento errado da economia por um político pode prejudicar e tem prejudicado muito a vida dos brasileiros nos dias de hoje. Manda aqui nos comentários, você tem percebido que as coisas estão muito mais caras de um tempo para cá ou não? Vamos lá. Em tempos de crise econômica ou inflação elevada, os locatários frequentemente encontram mais espaço para negociar. Isso se deve ao fato de que as dificuldades financeiras podem ser usadas como argumento para buscar condições mais favoráveis. Ou seja, no momento de crise, muita gente também pode negociar os valores dos aluguéis aí, conseguindo reduzir um pouquinho mais. No entanto, em locais onde a demanda por imóveis é alta e a oferta é limitada, o poder de negociação dos locatários pode ser reduzido, pois os proprietários têm facilidade em encontrar novos inquilinos. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte, a demanda por aluguel é altíssima. Então, se você que mora de aluguel pedir uma redução do valor, ou então você está procurando um imóvel, querer negociar aqui em Belo Horizonte, raramente vai dar certo, porque se o proprietário não alugar para você, certamente em poucos dias ou até poucas horas ele vai alugar para outra pessoa, o que dificulta e muito a negociação aí para quem está querendo um desconto na hora de alugar o imóvel. Além disso, o mercado de locação é dinâmico e pode variar conforme a localização e a popularidade dos imóveis. Manda aqui nos comentários aonde você mora, como é que é? É muito concorrido aí? A demanda por aluguel é muito alta ou vocês não têm esse tipo de problema? Mesmo cidades do interior, muitas vezes, onde as pessoas acham que o custo de vida é muito barato, às vezes, por ter poucos imóveis à disposição para o aluguel, os poucos que têm acabam elevando os preços e aí fica difícil para as pessoas alugarem, negociarem, mesmo no momento de crise econômica que nós estamos vivendo no Brasil. Manda aqui nos comentários como é aí na sua cidade. Imóveis situados em áreas privilegiadas ou com características muito procuradas podem ter taxas de valorização superiores, o que também afeta as negociações de aluguel. Então tem bairros, não necessariamente os bairros mais ricos, tem bairros de classe média, classe C e D e até E,
onde há muita procura, e aí acaba que esses imóveis vão aumentando. Alguns tipos de imóveis também, por exemplo, na minha cidade aqui, Belo Horizonte, não sei como que é na sua, você pode mandar aqui nos comentários, mas eu sei que São Paulo também, por exemplo, às vezes você vai pagar mais caro no aluguel de um apartamento de 1 quarto do que numa casa de 3 quartos. Por quê? A procura por imóvel menor, mais prático e etc. é muito maior, então acaba que esses preços vão variando muito e não tem muito a ver com, às vezes, o tamanho do imóvel, né? Tem a ver com o tipo do imóvel, com a procura. Então, gente, na economia é muito fácil de entender, é matemática. Quanto mais gente procurando determinado tipo de produto, mais o preço sobe. Isso é regra aí, básica da economia. Vamos lá. Em cenários de incerteza econômica, o setor de locação tende a ser mais flexível, com proprietários mais dispostos a negociar, como por exemplo na época da pandemia. Se o imóvel vagasse ali, é bem provável que ia ser difícil alugar. Então muitos proprietários acabaram negociando aí os valores. Mas vamos lá, vamos seguir por essas mudanças aqui para explicar direitinho. Como a localização afeta o mercado de locação? A localização de um imóvel é um dos principais fatores que influenciam o seu valor de aluguel. Imóveis situados em áreas com boa infraestrutura, por exemplo, proximidade a serviços essenciais, como transporte público, supermercados, também escolas, hospitais, centros de saúde, são muito mais valorizados. Esses fatores tornam o imóvel mais atraente para potenciais inquilinos, o que pode aumentar o valor do aluguel e limitar o poder de negociação dos locatários. Como eu disse, tem muita gente procurando, o locatário, ou seja, o dono do imóvel, não vai ter interesse aí de ficar reduzindo o preço, de ficar negociando, não. Por outro lado, imóveis em áreas menos procuradas ou com infraestrutura deficiente podem ter valores de aluguel mais baixos e, consequentemente, maior margem para negociação. É importante que os locatários estejam atentos aos movimentos do mercado da locação e considerem a localização como um fator crucial ao negociar o aluguel. O que diz a lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91, que recebeu uma atualização em 2023, que está em vigor agora em 2025. É a legislação que regula as relações de aluguel de imóveis urbanos no Brasil. Ela estabelece os direitos e deveres tanto do locador quanto do locatário. A lei abrange aluguéis de imóveis residenciais, comerciais, por temporada, mas não se aplica a imóveis rurais, vagas de garagens autônomas, a parte hotéis e arrendamento mercantil, que tem as suas regras próprias. É recomendável que o contrato de locação seja formalizado por escrito, gente, detalhando as informações como dados pessoais das duas partes, descrição do imóvel, valor do aluguel, forma e data de pagamento, índice de reajuste anual, prazo de locação e também o tipo de garantia locatícia e obrigações sobre taxas e impostos. Então, tanto você que é proprietário, quanto você que é um inquilino, você precisa ser resguardado por um contrato escrito, não boca a boca, que tem um preço lá, que tenha, gente, um índice que vai regular, que vai atualizar o preço. Então, vamos supor que você paga R$1.000 e aí passou um ano, o proprietário do seu imóvel quer aumentar para 1.500. E aí o que acontece? Se você tem no contrato falando qual que é o índice que vai atualizar o preço, você vai ver, o índice atualizou 1%. Então, o correto, o que te resguarda no contrato é que o valor do seu imóvel seja atualizado em 1%. Então, de R$1.000 e para 1.010. Só um exemplo, tá, gente? Então, o contrato resguarda muito, tanto o proprietário quanto também o inquilino. É importante também, se é um apartamento, constar lá no contrato. Quem que é responsável pela taxa de condomínio, quem é responsável pelo IPTU e etc. Tudo isso é importante demais ter no contrato para resguardar ambas as partes. Negociar o aluguel pode ser desafiador, mas algumas estratégias podem ajudar a alcançar um acordo favorável. Primeiramente, é essencial estar bem informado sobre o mercado local e as condições econômicas atuais. Isso permite que o locatário apresente argumentos sólidos durante a negociação. É importante você fazer uma pesquisa de mercado para saber se por acaso você não está exagerando no preço ou na tentativa de desconto. É importante você ter disposição para negociar, chegar no meio termo, tanto você que é o dono quanto você que está buscando alugar, e também basear em dados, né? Em informações que você vai adquirir aí com base nas pesquisas de mercado e saber como é que está a economia para você embasar aí o seu argumento na hora de ou pedir o desconto
ou de não ceder ao desconto, né? E só reforçando aqui, gente, é importante que tanto locatários quanto proprietários estejam cientes dos seus direitos e obrigações contratuais. A clareza e a transparência nas negociações e nos contratos podem evitar conflitos futuros e garantir uma relação mais harmoniosa entre as partes, tá bom? Algumas dicas aí para você obter um desconto aí, não sair no prejuízo tanto para você que está alugando quanto você que está buscando alugar um imóvel aí. Essa é a notícia para vocês, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Valeu!